Deus tem um tempo de crescimento para cada um de nós, como igreja, como família ou como discípulos. Crescer é inevitável. A pergunta não é se você vai crescer, mas em que você está crescendo. Jesus nos chama para sermos uma igreja crescente, viva, saudável e frutífera. Cresça na palavra, porque raízes profundas sustentam grandes árvores. Cresça na oração, porque intimidade gera transformação. Cresça na obediência, porque fé verdadeira se revela em atitudes. Cresça na confiança, mesmo quando você não entende o caminho. Cresça na adoração, porque fomos criados para glorificar. Cresça na generosidade, porque quem entende a graça reparte. Cresça na santidade, porque maturidade espiritual exige separação. Crescer exige decisão. Crescer é fruto de maturidade. Crescer é um propósito. Viva o crescimento que Deus tem para você. Grandes coisas Deus tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Glórias ao Senhor por mais uma manhã na presença dEle. E nós estamos numa série de mensagens de pequeno grupo. E o convite do Espírito Santo a mim e a você é cresça. Repita comigo, cresça. Nós precisamos crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Nós precisamos conhecer na palavra de Deus, colocá-la em prática. Nós precisamos buscar cada vez mais, numa sociedade que busca a performance, nós buscarmos a sabedoria que vem do alto. E hoje nós estaremos nessa perspectiva da adoração. Cresça na adoração. Que o Espírito Santo de Deus possa queimar o seu coração nesta manhã tão festiva, onde nós trazemos à nossa memória o sacrifício de Jesus na cruz, e o real motivo porque nós estamos aqui. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Lucas 7, estaremos também projetando esse texto bíblico. E o meu desejo nesta manhã é que o seu coração esteja aberto para trilhar essa jornada comigo, pelo menos em 4 princípios do texto desta meditação da manhã. Vamos ler? Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse, julgaste bem. Havia naquele tempo um notório antagonismo entre Jesus e os fariseus. E é interessante que esse diálogo, ele nasce de uma cena um tanto quanto diferente. E o texto que estava voltado então para o diálogo de Jesus com aquele fariseu, dá luz então a uma nova personagem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta me regou os pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta mulher, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Havia um antagonismo entre Jesus e os fariseus.
Mas aquele homem religioso que conhecia os rituais, sabia das leis, faz um convite inesperado para Jesus. Então ele prepara a sua casa, ele prepara a sua mesa e convida Jesus para ceiar com ele. Mas é interessante que naquela época as portas eram abertas. Então aquela mulher tomou conhecimento que Jesus estava naquela casa. Jesus estava naquela casa. E não somente isso, o autor diz que aquela mulher ultrapassa não apenas aquela porta, mas a barreira que havia naquela época e se prostra aos pés de Jesus. Entre aquela mulher e aquele fariseu, havia uma distância muito grande, uma distância social, uma distância religiosa, uma distância moral, uma distância de conduta e de história de vida. Lucas destaca esse texto de uma forma educada, porém explícita, dizendo que aquela mulher era uma pecadora. Então nós percebemos que Lucas constrói um contraste poderoso nessa narrativa. Um homem que recebeu Jesus em sua casa e uma mulher que recebeu Jesus em seu coração. Há uma diferença. Há uma diferença enorme. E um dos princípios que nós precisamos para crescer em adoração a Deus é nós termos visão. A adoração pressupõe visão. É necessário que nós busquemos a sabedoria que vem do alto, o discernimento que vem do alto. O texto diz: e voltando-se para a mulher, disse Simão: vês tu essa mulher? Jesus não pergunta para aquele fariseu: você conhece essa mulher? Você conhece a história dessa mulher? Você sabe quem é essa mulher que entrou na sua casa? Não. Jesus indaga aquele fariseu, aquele religioso, aquele legalista: você vê essa mulher? A adoração pressupõe visão. Nesse momento, é interessante que o autor diz que o fariseu, quando vê aquela mulher entrando, quando vê aquela mulher naquela cena de rendição até Jesus, não libera uma palavra, mas dentro do seu coração, ele faz um questionamento. E ele põe então em credibilidade o seu convidado. E o texto diz que na mente daquele homem veio a percepção: se Jesus soubesse quem é essa mulher, ele jamais permitiria que ela o tocasse. O fariseu viu o pecado, o fariseu viu o erro. O fariseu não enxergou como Jesus a enxergou. Vivemos numa sociedade muitas vezes tóxica, em que nos faz enxergar o próximo com um olhar de reprovação. Enxergar o próximo no seu erro, nas suas falhas. Enxergar o próximo em suas debilidades. Mas Jesus está aqui nesta manhã e Jesus nos vê. Jesus te vê, Jesus te conhece. E quando Ele olha para você, Ele não vê apenas as suas falhas, os seus medos, as suas angústias, os seus temores. Ele enxerga o seu coração.
Uma vida de adoração requer de nós visão, enxergar a maneira como Jesus enxergaria. Mas aquele fariseu não viu. Eu olho para essa cena e vem para mim o texto de Salmo 139, em que o salmista diz: Senhor, o Senhor me sonda, me conhece. Ainda a palavra não chegou na minha boca, mas o Senhor já sabe. Os olhos de Jesus estavam sobre aquela mulher, mas os olhos de Jesus estavam sobre aquele fariseu. E Jesus, então, nos traz alguns ensinamentos. Porque o fariseu convidou Jesus para a sua casa, mas ele não conseguiu discernir a glória de quem estava ali. Isso é assustador, porque nós podemos conviver com o sagrado e perder a nossa sensibilidade espiritual. E aí a ceia vira apenas um ritual religioso. Então, Jesus, olhando para o coração daquele homem, ele inicia uma parábola, uma das menores do Novo Testamento. E me permita extrair um breve aprendizado deste momento, deste texto. Não adianta nós convidarmos Jesus para entrar na nossa casa, se nós não dermos total liberdade para Ele agir na nossa casa. Não adianta nós convidarmos Jesus para entrar nos casamentos, se há áreas que nós não submetemos à rendição de Cristo Jesus. Minha casa, minhas regras, até aqui o Senhor pode ir. Na minha casa, Senhor, quem libera, quem entra para te adorar ou não sou eu. Minha casa, minhas regras. E Jesus então inicia uma parábola em Lucas 7, a partir do versículo 40, ele diz: Simão, tem uma coisa para dizer-te. E ele diz: dize-me, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. A um devia 500, a outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Ambos tinham uma dívida. Ambos não podiam pagar a dívida. Eu e você jamais poderíamos pagar a dívida do pecado. Mas os olhos de Jesus voltou-se para mim e para você. E Ele se entregou por amor, por a mim e para você. E a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. E por isso eu e você temos livre acesso a Deus. Jesus apresenta essa pergunta retórica: qual dos dois amará mais? E agora Jesus então explica aquela parábola e enaltece a adoração daquela mulher. Jesus te vê. Participar da ceia é trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Mas é possível participar da ceia e esquecer a cruz. É possível cantar sem adorar. É possível servir sem amar. É isso que Jesus quer construir no nosso coração. A adoração requer de nós visão. Saber quem Ele é e o que Ele está fazendo, o que Ele fará na nossa história e na nossa vida. Saber de onde Ele nos tirou. A adoração pressupõe visão. Vendo-a. Olhamos para os evangelistas quando eles traçam o encontro de Jesus com as pessoas. Tanto Marcos, Lucas, João, Mateus.
eles destacam: vendo, Jesus se compadeceu. Vendo, Jesus tocou. A nossa sociedade construiu microscópio capaz de enxergar a célula para um exame laboratorial. Mas mesmo assim, muitas vezes não tem a capacidade de enxergar o próximo, até mesmo dentro da sua casa. Que nesta manhã Jesus abra a nossa visão espiritual. E que nós possamos olhar para as pessoas com o olhar de Jesus. Estava vindo para a igreja nesta manhã e vendo os andarilhos, vendo os presidiários que nos domingos ficam caminhando pelas ruas nessa região. E constrangeu meu coração. Porque quantas vezes nos sentimos incomodados com essas pessoas nos semáforos pedindo recursos, nos abordando pedindo ajuda. Será que nós temos olhado para essas pessoas com o olhar de Jesus? E a pergunta do Espírito Santo para nós esta manhã é: você vê? Você enxerga com a profundidade do olhar do Espírito Santo para o seu próximo? Mas é interessante que no capítulo anterior, na verdade, Filipe tem um encontro com Natanael e ele chega animado e fala: olha, Natanael, aquele cujos profetas falaram está aqui. E Natanael, bairrista, incrédulo, pergunta: de onde ele vem? Então Filipe responde: de Nazaré. E Natanael o questiona: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E nesse diálogo é interessante, eu estudando a palavra ontem, Filipe traz uma resposta bem objetiva. Ele diz: vem e vê. Jesus então vai ao encontro de Natanael. Jesus aparece nessa cena. Jesus sonda os nossos corações nesta manhã. E Jesus viu Natanael e foi ter com ele e disse: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Natanael então questiona Jesus e pergunta: de onde o senhor me conhece? Jesus responde: antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando debaixo da figueira. Na figueira da existência, Jesus nos vê. Jesus nos vê com nossos conflitos existenciais. Jesus nos enxerga com as nossas dores, com as nossas mazelas, com as nossas inseguranças. Jesus está aqui nesta manhã e Ele te vê. Aleluia! Natanael responde e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Naquele momento os olhos de Natanael são abertos. E ele contempla quem Jesus é. Quem é visto por Deus não precisa ficar mendigando a aprovação humana. Jesus te vê. Não somente isso, a adoração pressupõe afeto. O texto diz: não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. A adoração pressupõe afeto. Ceia é o momento de nós lembrarmos do amor, porque a cruz foi a maior prova de amor por Jesus, por nossas vidas. Jesus não morreu por obrigação, Jesus morreu por amor.
Nesse contexto histórico, o beijo no Oriente, ele simbolizava a honra, simbolizava acolhimento. Jesus foi recebido, na verdade, por aquele fariseu sem afeto. Ele preparou a casa, talvez preparou o banquete, preparou a mesa, mas não preparou o seu coração. A mulher fez o oposto. A mulher não tinha mesa, não tinha casa, não tinha o banquete, mas a mulher entregou a Jesus tudo aquilo que ela tinha. Jesus não quer as nossas mãos, Jesus quer o nosso coração. Jesus não quer apenas o nosso serviço, Jesus quer a nossa rendição, Jesus quer um espírito ardente por Ele. Há uma canção que diz que só quem conhece o perdão que recebeu, entrega em amor todo o tesouro seu para agradar a Deus. Adoração não é sobre talento, não é sobre oratória, não é sobre estrutura. Adoração é uma vida quebrantada e rendida diante do Senhor. E aquela mulher entendeu exatamente quem Jesus era. Nós vivemos um tempo de relações superficiais, em que muitos tocam na tela, mas poucos tocam na alma. A adoração pressupõe afeto. A adoração pressupõe reconhecimento. A adoração pressupõe valor. A adoração pressupõe amor. E a ceia é um convite para todos nós voltarmos ao amor. A adoração pressupõe afeto. A palavra do Senhor nos diz que nós seríamos conhecidos como seus discípulos pelo amor que nós temos uns pelos outros. O adorador tem cheiro de gente. O adorador abre a sua casa. O adorador abre a sua vida. O adorador abre a sua história para o outro. O adorador dá acesso. Adorador tem cheiro de gente. Não existe adorador encastelado, fechado dentro de si. Seremos conhecidos como seus discípulos pelo amor que nós temos uns pelos outros. Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não me deste um ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Os pés de Jesus estavam cansados da jornada, estavam sujos, empoeirados pela estrada. E era comum na cultura daquela época, quando alguém chegasse, os pés fossem lavados e limpos. Não por uma questão religiosa, mas por uma questão de higiene. E aquele fariseu recebeu o Filho de Deus e não teve a capacidade de se prostrar e se encurvar diante de Jesus. Adoração pressupõe afeto, mas adoração também pressupõe unção. Olha que interessante o texto. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Essa mulher derramou o bálsamo. Essa mulher derramou o seu perfume. Adorador tem cheiro de unção. Adorador é cheio do Espírito Santo de Deus. Uma coisa é nós termos o Espírito de Deus. Outra coisa é nós sermos cheios do Espírito de Deus. Eu e você precisamos do enchimento do Espírito Santo de Deus.
para que os nossos olhos sejam abertos, para que o nosso coração seja um coração amoroso. Por isso o profeta em Isaías 61, ele diz: o Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu. Unção, autoridade para uma missão específica. Apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele virá. Ceia é memorial até que Ele venha. Mas até que Ele venha, o Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me para restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. A ordenar àqueles que estão tristes, que lhes dê glória em vez de cinza, óleo de alegria em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado. É para isso que nós recebemos a unção de Deus, para compartilhar as boas notícias, para compartilhar aquilo que Jesus tem feito na nossa vida, na nossa história, e aquilo que Deus também pode fazer na história daqueles que estão à nossa volta. É olhar para aqueles que padecem à margem da sociedade. Embora a igreja tenha o aspecto social, e glórias a Deus que essa igreja cumpre esse papel, com assistências, com ajuda às famílias com cestas básicas, com tantas outras coisas. Podemos ampliar ainda mais, mas é chegar diante dos necessitados. Não dar apenas comida para comer, roupa para vestir, dinheiro para as coisas básicas. É dizer com a unção do Espírito Santo: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas tudo aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Adoração pressupõe entrega. A adoração pressupõe quebrantamento. A adoração pressupõe afeto. A adoração pressupõe perdão. Naquela cena, Jesus dialoga com aquele fariseu, com aquele religioso, através da parábola. E ele disse: por isso te digo que os muitos pecados que lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Esse é o Evangelho. Todos nós éramos devedores. Um devia 500, o outro devia 50. Mas Jesus ressalta nessa parábola que nenhum dos dois, nem o que devia 500, que devia muito, nem o que devia 50, que devia pouco, tinha condições de pagar. Jesus olhou para nós e viu que a dívida era impagável. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Levou sobre si. A ceia é memória do perdão. O adorador tem um coração perdoador. O ambiente da adoração pressupõe perdão. Jesus, nos momentos mais difíceis da sua caminhada aqui na terra, em meio a um estresse emocional, em meio a uma exposição, dor física, dor emocional, ele clamou ao Pai: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. A adoração pressupõe perdão.
Porque a mágoa paralisa, o ressentimento endurece, feridas contaminam, mas o perdão liberta. É isso que ele estava ensinando. Adoradores maduros não caminham por sentimentos. Na nossa jornada, nós vamos ferir pessoas e nós seremos feridos por pessoas. E aprendemos com Jesus a rasgar a dívida. O ambiente da adoração pressupõe o ambiente do perdão. O fariseu olha para aquela mulher e enxerga seu pecado. Uma época em que eles não conversavam com as mulheres nem em praça pública. Imagina convidar uma pecadora para dentro da sua casa. Jamais. Enquanto aquele homem vê a sua casa invadida por aquela pecadora, aquela mulher com uma conduta reprovável, enquanto ele fixava o seu olhar com peso, com acusação, com julgamento, Jesus olhava para a obra que ele faria na vida daquela mulher. E não há obra maior e mais maravilhosa do que nós sermos salvos por Jesus. Viver o milagre de Deus é muito bom. Viver a cura emocional, cura física, cura financeira, cura familiar. Deus tem milagre para a nossa casa, Deus tem milagre para a nossa família. Mas viver a salvação, a obra de Cristo naquela cruz, não há coisa melhor. Porque essa terra vai passar, o mundo vai passar, mas a palavra de Deus permanece. Um dia nós estaremos lá, naquele lugar onde nós não haveremos mais dor, choro, lágrima. Porque novas serão todas as coisas, o novo céu, a nova terra. E João 4:23 diz que Jesus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A adoração pressupõe visão. Jesus te vê. Jesus te vê. Jesus te vê. Talvez você chegue aqui nesta manhã cansado, cansada, ansiosa, ansioso. Mas Jesus já te vê nessa situação transformado, nessa situação restaurado, nessa situação curado. Talvez você esteja aqui e clame: Jesus, os meus filhos estão debaixo daquela figueira, aquela figueira existencial distante. Talvez você olhe e diga: Senhor, olha para a minha casa, olhe para o meu casamento. Olha o que está acontecendo, quantos anos debaixo dessa figueira. Mas Jesus marcou um encontro conosco nesta manhã porque Ele nos vê, Ele nos conhece. No capítulo anterior, Jesus encontra com o homem da mão ressequida. E esse texto brilhou aos meus olhos. Ele traz grandes verdades para nós. Jesus, então, encontra com aquele homem e diz a ele: estenda as suas mãos. Talvez, se eu ou você estivéssemos diante de Jesus e Ele nos dissesse: estenda-me as tuas mãos, talvez esconderíamos a nossa mão ressequida e mostraríamos a mão do serviço, a mão do talento, a mão da capacidade, a mão da oratória. Mas esse texto me faz ver esse homem quebrantado. Ele leva até Jesus a sua mão ressequida.
Adoradores reconhecem a dependência de Deus. Sabem que não pode fazer nada se não for o Senhor. Nesta manhã o Espírito Santo faz um convite para mim e para você. Apresente-me as suas mãos. Qual é a área da sua vida que você precisa apresentar a Jesus? O adorador se quebranta. O adorador reconhece. O adorador se arrepende. Seja um adorador por excelência, não por seus méritos, mas pela graça do Senhor. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos, mediante a fé no Filho de Deus. Adoração é uma resposta ao favor de Deus. Adoração pressupõe visão. Adoração pressupõe visão. Adoração pressupõe afeto, amor, entrega. Entregue tudo a Jesus nesta manhã. Entregue a sua vida, entregue a sua história, entregue a sua família. Lance sobre o Senhor toda a sua preocupação, porque Ele tem cuidado de você. Adoração pressupõe afeto. Adoração pressupõe enchimento do Espírito Santo, unção. O Espírito de Deus está sobre você. Isso é capacitação. Adoração pressupõe perdão.